A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: quem aqui, quando era criança, se machucou assim? Já teve alguma ferida quando era criança? Quem já viveu essa experiência de se machucar quando era criança? Levanta a mão aí. Deu até saudade agora, né? Saudade de ter um machucadinho subindo a árvore, né? Saudade de ter um machucadinho. Quando ia atravessar a cerca que o boi vinha. Quem é criado na roça aí? Alguém é criado na roça? Já correu de boi? Teve que passar do arame farpado assim, ó. Aí ficava aquele lanhado nas costas. Quem já foi pular um muro? Quem já pisou num prego? Quem jogou bola no asfalto e arrancou aquele tampãozinho do dedo aí? Dá um amém aí. Ai, ai. Saudade de se machucar, né, irmão? Saudade de ter um machucadinho. Saudade de poder subir em árvore. Saudade de jogar bola no asfalto. De andar descalço. Esses dias... E a gente não quer ver... A gente até cai, mas a gente não aguenta ver os nossos filhos caindo, né? Esses dias a Via tomou um tombo, irmão. Ralou o joelho. Um raladinho assim. Desse tamanho. Parecia que o mundo ia acabar. Ela queria tomar banho assim. Não queria que botasse nada em cima. Não queria que o cachorro chegasse perto, porque ia encostar no dodói dela. Aí a gente foi botar um chocolate. Eu falei, gente, ela vai berrar. Quando botou? Nada. Mertiolate não... Isso é uma das provas de que Jesus está voltando, irmão. Mertiolate não arde mais, cara. Isso é um princípio de apostasia, não é? Mertiolate não arde. Isso já faz... Isso é uma das coisas que, assim, é uma das tradições. A pessoa se machucar, e depois que ela se machuca, ela fica com mais medo ainda de colocar o mertiolate, né? E arde, cura, né? A gente aprendeu isso, né? Eu trabalhando aqui, quando a gente estava colocando essas eletrocalhas, quando a gente foi colocar a última eletrocalha, irmão, a última, a gente teve que voltar, e eu fui segurar, e esse negócio parece uma navalha. Veio no meu dedo e... Zap. Aí fez um cortezinho. O que eu fiz? Sou acostumado com remédio arder. Sou acostumado a... Tem que arder para ficar bom. Eu tapei álcool, irmão. Tá cheio de álcool aqui na igreja? Eu fui e fiquei tratando só com álcool. Não botei band-aid, não botei nada. Só álcool. Rapidinho ficou bom. Jogo rápido. Só o álcool 70 ali, ó. Já tem que passar álcool na mão toda hora mesmo. Eu tô com mania de álcool, toda hora eu passo álcool na mão. E aí forma uma cicatriz. Uma cicatriz muito rasinha. Logo, logo ela já nem vai aparecer mais. Mas de repente você tem uma cicatriz que lembre de um momento que você viveu. Quem tem uma cicatriz da infância aí? Que você olha e você lembra, isso aqui foi no dia que eu estava fazendo isso. Cicatrizes, elas têm duas vertentes assim. Pode ter uma cicatriz, você pode ter uma cicatriz no corpo, até que te traga boas recordações, como essa. Uma cicatriz que te lembra a sua infância. Lembra a sua casa onde você foi criado, lembra o bairro onde você foi criado. Como também podem haver cicatrizes no corpo que não são boas cicatrizes, que não te trazem boas lembranças. Mas a cicatriz mais perigosa são as cicatrizes mais perigosas, são as cicatrizes que nós temos e ninguém vê. As cicatrizes mais perigosas são as cicatrizes que ninguém é capaz de ver. São as cicatrizes que às vezes a gente carrega na alma. Cicatriz que talvez é fruto de um abuso.
Cicatriz que às vezes é fruto de um relacionamento abusivo. Cicatriz que é fruto às vezes de um trauma. Cicatriz que se esconde com um sorriso no rosto. E aí Jesus estava num ambiente, irmão, um ambiente bom, um ambiente de festa. E ele fala sobre cura. Jesus, o ministério dele foi um ministério marcado por fazer coxo andar, por fazer cego ver. Foi um ministério marcado por fazer mortos ressuscitarem. Mas esse não foi o principal motivo de Jesus estar aqui. Isso só sinalizava quem ele era. E aí, em um desses diálogos, ele nos ensina sobre o real motivo dele ter vindo ao mundo. Abra, por favor, a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versos 27 ao 32. Lucas, capítulo 5, verso 27 até o verso 32. Diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Você pode ler comigo essa última fala de Jesus? Volta, por favor. Volta, por favor. Um verso atrás. Essa fala de Jesus, verso 31 e verso 32. Você pode ler junto comigo? E Jesus... Irmão, aqui a gente aprende algumas coisas muito importantes. E o que eu quero refletir com você essa noite são sobre as feridas que nós carregamos na alma. Feridas que ninguém vê. Jesus estava ali num ambiente de festa, irmão. Jesus estava num ambiente de festa. E esse é o primeiro princípio que eu queria que você guardasse. A presença de Jesus, ela precisa ser celebrada. A presença de Jesus precisa ser celebrada. Guarda isso no seu coração. Levi era um cobrador de impostos. Levi era alguém que fazia parte da coletoria. Levi foi convidado por Jesus para segui-lo. E o que Levi faz? Uma festa, irmão. Levi era alguém com grana. Levi era alguém de uma situação boa. Quando Jesus chama Pedro, o máximo que Pedro ia fazer era um churrasquinho de peixe na beira do lago da Galileia. Mas Levi não. Levi tinha boas condições. Levi era tipo um Zaqueu, assim, sabe? Era alguém que tinha uma boa condição. E aí Levi faz uma festa, porque ele queria celebrar a presença de Jesus. Às vezes, por a gente saber muito sobre a Bíblia, e eu quero fazer uma pergunta: quem aqui tem mais de 10 anos de igreja? Levanta a mão, por favor. Mais de 10 anos de igreja já. Quem aqui já participou de vários cultos assim, que você não consegue nem numerar quantos cultos você já participou na vida? Sabe, irmão, esse ambiente é um ambiente comum para a gente. Só que isso é muito perigoso, cara. Isso é extremamente perigoso. Porque às vezes a gente se acostuma achando que a gente sabe tudo o que vai acontecer. Tudo o que Deus vai fazer, ou o que o pastor vai falar, ou o que a banda vai ministrar, a gente já sabe o que vai acontecer. Isso se torna um ambiente comum para a gente. Levi não era um fariseu. Levi era um cobrador de impostos. E aí sabe o que ele fez? Celebrou. Sabe o que os fariseus fizeram? Murmuraram.
Sabe o que um pecador fez? Festejou a presença de Jesus. Sabe o que um conhecedor da palavra fez? Reclamou. Reclamou. Às vezes, o tempo de igreja faz a gente cauterizar tudo que Deus pode fazer e quer fazer no nosso meio. Às vezes o tempo que você frequenta esse lugar, ou algum lugar como esse, faz você estar armado para tudo que Deus pode fazer. E não é só aqui que a gente vê isso. Por exemplo, Jesus tem um momento que Jesus vai à casa de um fariseu chamado Simão. Jesus vai jantar com ele. Quando ele está jantando com ele, a Bíblia fala que uma mulher pecadora sabe disso, e ela vai até Jesus, se prostra aos pés de Jesus, começa a chorar e a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e começa a enxugar com os seus cabelos. Aquela mulher era uma mulher pecadora e aquele homem era um homem santo. Sabe o que aconteceu? Simão começou a pensar o seguinte: se esse homem fosse profeta, ele nunca ia deixar essa mulher tocar nele. Mas Jesus conhece o pensamento, irmão. Jesus sabe o que você está pensando agora de mim aí, avaliando esse meu microfonezinho da Ana Maria Braga. Tentando pensar se eu tomava para Ana Maria Braga ou Louro José. Tentando avaliar aí no coração quem eu sou no meio disso tudo. Jesus sabe o que você está pensando. E Jesus sabia o que Simão estava pensando também. Jesus fala assim: Simão, está vendo essa mulher? Quando ela soube que eu estava aqui, ela veio me adorar. Ela se prostrou e começou a lavar os meus pés com as suas lágrimas. Eu entrei na tua casa, você não deu nenhum pote d'água para lavar os meus pés. Eu entrei aqui, você não me deu um beijo. E para os judeus isso é muito importante, né, irmão? A gente às vezes fica meio preocupado de dar beijo. Eu gosto de dar beijo, eu gosto de dar abraço. Eu sou assim, eu dou beijo mesmo. Teve uma vez que eu fui levar uma coisa para uma menina lá no prédio, e por mania, irmão, é mania minha, eu falei: tá bom, então tchau, beijo. Aí eu pensei assim: rapaz, o que o marido dela vai pensar de ficar mandando beijo para ela, né? Mas foi tipo assim: eu mando beijo, irmão, eu mando beijo, eu dou abraço. Estou tentando dar menos abraço, porque né, não pode, tudo mais, mas dar um beijo era sinal de respeito. E aí Jesus fala para ele: você não me deu um beijo. Mas essa mulher, desde que ela chegou, ela não parou de beijar os meus pés. Em um outro momento, numa situação muito parecida, uma outra mulher se prostra aos pés de Jesus, quebra um frasco de um perfume muito valioso e começa a lavar os pés de Jesus com esse perfume. E aí Judas começa a falar ali no meio dos discípulos: era melhor a gente pegar esse perfume e ter vendido. Judas não estava preocupado, irmão, com os pobres. Judas estava querendo era ver se sobrava um trocadinho para ele no meio disso tudo. Porque era ele que cuidava das finanças. Era ele que estava lidando com aquilo tudo. E aí Jesus fala para ele assim: olha, os pobres, vocês vão ter o tempo inteiro para vocês ajudarem. Mas agora está na hora de vocês celebrarem a minha presença. Eu não sei como você subiu aquelas escadas, mas eu sei que Ele está aqui e está na hora da gente aprender a celebrar a presença dEle. Se você entrou triste por ali, irmão, saiba que você veio para cá celebrar. Se você entrou desanimado por ali, saiba que você veio para cá festejar. Por quê, pastor? A minha situação mudou, eu recebi meu milagre. Não, irmão, porque Jesus está aqui. E onde Jesus está, ainda que não haja cura, Ele é tudo o que a gente precisa. A gente não tem que ir, irmão, de uma igreja a outra procurando cura. A gente não tem que ir de uma igreja a outra procurando milagre.
Porque o que a gente procura não são as bênçãos. O que a gente procura é o nosso pastor. A presença de Jesus precisa ser celebrada. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não sair da posição de quem celebra para a posição de quem só observa e vê o que está acontecendo de bom ou ruim. Porque isso acontece com a gente, irmão. Isso acontece com a gente, porque acontece comigo, acontece com você também. Ainda mais quando você está numa posição de liderança, irmão. Você começa a observar as coisas. Você vai para uma igreja e fala assim, qual a iluminação que eles estão usando? Qual é a caixa que eles estão usando? Qual é o microfone que eles estão usando? Como é que eles fazem na hora do louvor? Como é que eles fazem na hora da palavra? Como é que funciona assim? Como é que funciona assado? Irmão, teve uma hora que eu percebi que eu estava assim, olhando para o culto. Teve uma vez que eu fui numa igreja nos Estados Unidos e eu não conseguia parar para prestar atenção no culto. Até porque eu não sei falar inglês, então não entendia nada mesmo. Ele falava, eu tentava entender, eu não entendia. Mas eu estava participando ali. Aí, eu só olhava tudo em volta, irmão. Eu só olhava. Eu queria ver quantos refletores eles estavam usando, quantos moving, quantos LED, se tinha fumaça, se não tinha, como é que era a transição. E eu começava a observar aquilo. Teve uma hora que eu falei comigo, falei, não, cara, quero isso para mim não. Eu vim para cá para celebrar a presença de Jesus. Quero perguntar para você, você veio para cá para celebrar a presença do Senhor, sim ou não? Nós viemos para cá porque nós estamos em festa. E nós estamos em festa porque Jesus está aqui. Às vezes, e esse é o segundo ponto que eu quero pensar com você, em um ambiente que Jesus está, mesmo em um ambiente como esse, mesmo em um lugar como esse, às vezes, a gente acaba escondendo as nossas feridas na alma por trás de um sorriso. Jesus teve um momento que os discípulos, João, quando estava preso, ele queria ter certeza de que Jesus estava ali com ele. Ele queria ter certeza de que Jesus era realmente o Messias. E aí ele manda alguns dos seus discípulos irem até Jesus. E aí quando eles chegam em Jesus, eles falam assim, João pediu para perguntar se o Senhor é realmente o Messias. A resposta de Jesus foi essa. Fala para João que os coxos andam, os cegos veem e os mortos ressuscitam. Fala para João que o reino de Deus chegou. Jesus, em alguns momentos da sua trajetória, ele fala sobre cura. Por exemplo, tem um momento que ele chega numa cidade, ele entra numa casa, e tinha tanta gente que ninguém conseguia entrar. 4 amigos tiveram que descer com um paralítico pelo telhado para poder chegar até Jesus. Em muitos momentos da sua vida, Jesus falou sobre cura. Jesus curou pessoas. Mas aqui, irmão, não tinha ninguém para ser curado. Ele não estava, por exemplo, no tanque de Siloé, onde ficava um grupo de paralíticos, um grupo de doentes, esperando as águas se movimentarem para descerem as águas. Não, irmão. Se Jesus estivesse lá e Jesus falasse assim, não são os que têm saúde e que precisam de médicos, mas sim os doentes. Tinha total sentido ele falar isso. Em um ambiente onde só havia um doente. Mas Jesus falou isso no único lugar, eu me arrisco a dizer que foi um dos únicos lugares que ninguém estava esperando um milagre dele. E um dos únicos momentos em que ninguém estava procurando um milagre de Jesus, ele falou isso. Jesus não está no hospital, ele está numa festa. E não era uma festa mais ou menos assim, era uma festa com muitos publicanos e pecadores. E num momento de festa como esse, é onde se escondem os doentes. Você pode tentar se esconder, muitas vezes. E aí você vai para um lugar isolado. Mas você já reparou que às vezes você quer ficar quieto, você vai para um lugar isolado,
alguém te vê nesse lugar isolado e vai lá atrás de você. Por quê? Porque você está sozinho, você se destaca. Você se destaca. A gente está vivendo um período difícil na nossa cidade, de violência. E aí, irmão, você quer ver uma hora para a gente ficar com medo? É quando a gente está sozinho na rua, não é? Você está andando sozinho na rua, isolado. Você escuta um barulho de moto. Como é que fica o coração? Eu falei aqui da última vez. Você fica torcendo para o cara estar com uma mochila para ser um entregador. Quando você vê que tem dois, aí você já começa a esconder o celular, não é, irmão? Porque você está sozinho. Mas, às vezes está no Alcântara. E Alcântara você acaba até se sentindo mais seguro. Por quê? Por quê? Está cheio, irmão. Um monte de gente. Quem fala que Nova York é a cidade que nunca dorme é porque nunca foi em Alcântara. Ah, Nova York é a cidade que nunca dorme, Times Square. E a Rua da Feira, irmão? Teve uma vez que eu vivi um momento de luto que foi muito dolorido para mim. Foi muito doído para mim. Eu morava ali na Ralveg, do lado da igreja, do lado da primeira igreja de Bastião Alcântara, e minha mãe morava ali no Parque das Águas. A gente ia, e aí eu precisava sair de lá, na época eu estava sem carro, e eu fui a pé até o Parque das Águas. E eu lembro que foi muito dolorido para mim aquela perda. E aí eu comecei a chorar na rua. Eu comecei a chorar. Só que a rua estava cheia, irmão. E aí, ninguém via o meu choro. Porque eu estava no meio de uma multidão. E no meio da multidão, as lágrimas somem. No meio da multidão, a dor se esconde. No meio da festa, o luto se esconde. Jesus estava falando sobre uma geração doente, mas uma geração que estava na festa. Porque hoje em dia, irmão, tem muita festa escondendo as dores no coração. Mesmo em um momento de festa, existe uma dor que tem sido escondida. Principalmente hoje em dia, em tempo de rede social, que todo mundo tem que estar feliz o tempo todo, que todo mundo tem que estar sorrindo o tempo todo, todo mundo tem que estar provando para alguém sobre a sua festa. Tem muita gente escondendo as feridas por trás de um sorriso, as cicatrizes da alma. Mas eu conheço alguém que som dos corações. Eu conheço alguém que me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Alguém que é capaz de saber o desejo mais profundo do meu coração. As cicatrizes mais profundas. E ele é suficiente para me trazer alegria. Jesus está num ambiente de festa, falando sobre doentes, em um lugar que ele não fez nenhum milagre. Jesus falou, não são os que têm saúde. E quando ele falou isso, irmão, ele estava confrontando os fariseus. Ele estava colocando a autossuficiência dos fariseus em foco. Falando, vocês não são saudáveis? Vocês não são capazes? Não são vocês que precisam de mim. E aí ele fala sobre cura, mas ele não faz nenhum milagre. Sabe por quê? Porque a gente não precisa de cura. Ele é tudo o que a gente precisa.
O que a gente precisa não é de um milagre. O que a gente precisa é que o pastor dos pastores zele por nossa vida. Porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Alguns estudiosos falam que essa tradução, para ser mais exata, ela seria assim: o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Não é que nada vai me faltar, é que eu não vou sentir falta de nada, porque Ele é suficiente. Nesse contexto que a gente está lendo, o povo estava só andando com Ele, comendo, conversando, brincando. Jesus, para eles, foi mais do que um médico. Jesus, para eles, foi a própria cura. Sabe, irmão, talvez você tenha entrado por aqui com feridas na sua alma, cicatrizes profundas, que você acha, inclusive, que nunca vai ser capaz de esquecer. Mas o que eu quero te dizer é que aquele que é suficiente, aquele que é o sumo pastor, aquele que é o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, o psiquiatra dos psiquiatras, aquele que é o mestre dos mestres, Ele não é só capaz de te curar, Ele é capaz de te sustentar durante toda essa caminhada. Teve um momento que Paulo orou. E Paulo falou o seguinte: três vezes eu roguei ao Senhor para que me tirasse esse espinho. E ninguém sabe qual é esse espinho, irmão. Ninguém sabe o que é isso. Ninguém sabe o que Paulo estava falando. Mas ele fala que três vezes ele orou. Três vezes ele orou para que Deus tirasse dele esse espinho. E o que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. Você não precisa de uma cura. Você não precisa que esse espinho seja tirado, Paulo. O que você precisa é de mim. Porque ainda que você caminhe com o espinho, eu vou te carregar no colo. Irmão, como você entrou aqui essa noite? Qual tem sido a sua dor? Qual tem sido o seu anseio? Eu quero falar para você que Ele é suficiente. Ele é tudo o que você precisa.